Muito se fala na internet sobre a parte prática da mecânica automotiva, mas vejo muitas pessoas falando sobre a parte estratégica, sobre o dia a dia da oficina, sobre a realidade que a gente vive dentro desse setor. E eu estava pensando sobre uma coisa que, sendo bem sincero para vocês, me dói um pouco dentro da mecânica. Eu sempre gostei muito de carro, sempre fui muito apaixonado por carros, tanto que as minhas tatuagens são todas com temática automotiva, porque eu realmente sou apaixonado por esse mundo. Eu, desde pequeno, sempre apreciei, sempre gostei. Quando maior, sempre fui entusiasta, sempre gostei de ler coisas sobre a mecânica automotiva, sobre carros principalmente. A mecânica entrou na minha vida um pouco mais tarde, mas justamente por conta dessa minha paixão por carros. E assim que eu entrei na mecânica, eu descobri que a minha paixão por carros não me faria melhor na mecânica automotiva e que eu teria que meio que romper aquilo. Não romper de deixar de gostar de carro, mas eu teria que saber separar as coisas, porque uma coisa era um hobby e outra coisa era trabalho. E juntar aquelas duas coisas era doloroso, eu acabava transformando o meu hobby em um trabalho, então praticamente eu não tinha um tempo de descanso. Então, por muito tempo eu conseguia separar isso e tinha ali o meu hobby de pesquisar, correr atrás de informações sobre carros. E, querendo ou não, aquilo agregava também para a minha carreira, mas eu tentava sempre separar as coisas. Eu cheguei a fazer alguns conteúdos até nesse canal, mais voltado para o entusiasta mesmo, de carros esportivos e tudo mais, mas com o tempo acabei dando uma desanimada disso. E a verdade é que eu fui percebendo que quanto mais eu crescia dentro da manutenção automotiva, mais eu me afastava daquilo que eu mais gostava, que de fato era o carro. E isso é muito louco, né? Porque eu comecei na mecânica por causa da minha paixão, por conta dessa paixão por carros, e quanto mais eu crescia, mais eu me distanciava daquilo. E isso é muito louco, porque para você que pensa em ter uma remuneração maior dentro da mecânica automotiva, para você que pensa em crescer e ir além da parte prática da coisa, da parte técnica, essa realidade vai te acompanhar. Essa é a verdade. Eu falo muito que quando você for entrar na mecânica automotiva, pensa bem se de fato é isso que você quer e tente desvincular isso da sua paixão por carros, porque você pode se frustrar. A realidade não é tão próxima do hobby, sabe? O dia a dia é problema, o dia a dia são situações atípicas. Não tem... Claro que a gente que gosta, a gente que é apaixonado por carros e gosta de mecânica, a gente se diverte com o dia a dia, mas é diferente de você ter um hobby, de sair um fim de semana para encontro de carro, enfim. O cenário é outro, sabe? E eu fui percebendo isso, cara. Quanto mais eu crescia, quanto mais eu ia em busca de uma remuneração maior, mais distante eu ficava do produto que é o carro. E claro que, bom, se você quer ter um salário mais alto ainda assim, trabalhando na parte técnica, é possível. Enfim, você pode se tornar um técnico aí de diagnóstico foda, que ganha um salário alto e ainda permaneça ali mexendo com o produto, mas eu acho que ali ainda existe um teto. E a verdade é que os maiores salários, se você for considerar aí uma jornada dentro da CLT, ou até mesmo se você quiser expandir isso e abrir o próprio negócio, onde vai te dar uma possibilidade de ganho maior, o que vai te fazer de fato ganhar dinheiro é estar distante do que você gosta de fato, que é a mecânica, é o carro. Claro que com o tempo a gente vai aprendendo a gostar também de outras coisas. Eu sou uma pessoa que aprendeu a gostar de gestão, aprendeu a gostar de gerir pessoas, de lidar com pessoas, de montar times e tudo mais. Mas assim, queria eu poder ainda ter proximidade com um produto, com um carro, sabe? E a verdade não é essa, cara. Loucura. E como eu estava falando, se você for olhar o cenário geral para você crescer pensando em CLT, por exemplo, os maiores salários vão estar, sei lá, em cargos de gestão, diretoria,
enfim, a maioria vão estar em cargos estratégicos e não em cargos onde você vai estar ali do lado do produto de fato, do lado dos carros, sabe? E não sei pra você se vocês têm esse mesmo sentimento, mas pra mim às vezes é um pouco doloroso, um pouco, não sei, pensar que eu comecei nisso por conta dessa paixão e agora eu tô meio que distanciando daquilo que eu de fato gosto, que é o carro. Mas como eu falei, aprendi a gostar também de outras coisas, gostar de ver o resultado também com o trabalho de gestão e tudo mais. Mas é bom que você entre na mecânica e se você pensa em crescer dentro dessa área, e assim como eu, migrar para outras áreas de conhecimento que é importante, como por exemplo eu fui para a área comercial, passei na área de gestão, é importante que você tenha ciência e o entendimento que você vai precisar, às vezes, abrir mão de algumas paixões, abrir mão de algumas coisas que você de fato gosta de fazer para dar espaço para coisas novas na sua vida. E isso não é de tudo ruim, tá? Só estou compartilhando com vocês aqui um sentimento, uma coisa que de fato para mim hoje faz falta, esse contato mais próximo do produto que é o carro. E assim, claro que eu consigo suprir isso com outras coisas, pesquisando e tudo mais, mas ainda assim no meu tempo livre eu tento utilizar o que eu tenho aí de tempo de fato para estudar algumas coisas que estão mais ligadas à minha atividade diária. Então, talvez entender muito do produto hoje, como era quando eu estava na mecânica automotiva, não seja tão vantajoso. Seja mais por entusiasmo do que por, de fato, estratégia. Então, hoje eu foco muito mais na parte estratégica. E a gente tem que saber equilibrar, claro. Não é só trabalho, é também a gente precisa pensar no hobby, no lazer e tudo mais. Mas é isso, cara. Muito louco, né? Eu não sei se para vocês aí também é assim, não sei qual é a jornada que vocês estão correndo aí, o caminho que vocês estão seguindo, se é esse como eu, de ir para áreas diferentes da mecânica automotiva, não só a área técnica e prática, mas para você que está começando, pense nisso aí. Às vezes você está imaginando que a mecânica vai te entregar esse contato forte com a área automotiva e te gerar crescimento, e talvez essa não seja a realidade. Pode ser que você encontre um caminho aí, mas para mim foi um pouco diferente. É isso. Faz parte da vida e da carreira, né?